Graças a Deus, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, vocês têm alguma dúvida específica para a gente? Eu tenho uma pergunta. Pode ir. Esse final de semana teve Santa Ceia lá na minha igreja, né? E como eu fui consagrado, então o pastor pediu para me ajudar a servir a ceia. Aí tem uma irmã lá que ela já é diaconisa. Aí ela pegou e falou que não pode servir a ceia com o cabelo solto, né? Aí eu peguei e falei, mas eu não ouvi nada sobre isso lá no curso, né? Ela, mas não pode não, tem que amarrar o cabelo, né? Eu falei, não sei, né? Não foi falado, não, por favor, amarrar, né? É bom, mas não por questões de higiene mesmo, não por questões de pecado, coisa assim, antibíblico, mas para ter uma noção, como que eu aprendi, né? Isso daí é uma regra de etiqueta, não é regra, não precisa ser sempre. Os homens, por exemplo, quando tem o terno que tem 2 botões, né? E tem o terno de 3 botões, né? Normalmente, você homem, né? Mulher eu não sei se aplica a mesma coisa, eu falo homem, tá? Sempre deixa o último botão desabotoado, tá? Não abotoa todos, não. Tá? Então, sempre deixa, se tem 3 botões, deixa os 2 abotoados e o último deixa solto, deixa livre. Se tiver só 2 botões, que é o mais atual, né? Deixa um abotoado e o outro solto, tá bom? Aí normalmente é o seguinte, às vezes quando a gente vai sentar, a gente desabotoa, né? E aí quando levanta, às vezes abotoa, tá? Mais ou menos isso, tá bom? Outra coisa, eu tenho costume quando eu vou servir ceia, fazer alguma coisa assim, abotoar. Tá? Por quê? Porque às vezes você vai servir, né, ou colher oferta, e o terno, né, no rosto da pessoa. Questão de etiqueta. Danilo, eu não quero fazer isso. Não é obrigado. Tá? Só toma cuidado. Se você prefere deixar aberto, só toma cuidado para não... Mas tem essas regras aí que pelo menos... se você não praticar, ninguém tem nada a ver com a forma que você se sente à vontade. Mas se você praticar, as pessoas, quem sabe que você sabe. Entendeu? Aquele ali sabe. Outras coisas. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, tem nada a ver com o curso exatamente, mas, né, aproveitar, falar, né? Às vezes, não sei se vocês têm costume com terno, né? Terno não é uma roupa barata, né? Algumas dicas que eu dou também com relação à roupa, né? Do homem, da mulher, a mulher é mais difícil, né? Mas o homem é muito simples, gente. Tem algumas regras, se você seguir, você não erra. Qual que é a regra do homem com relação à roupa? Estou fugindo um pouquinho, acho que eu já respondi essa pergunta, mas aproveitando, falando sobre terno, né? Falar algumas coisinhas. Por exemplo, preto para homem não é coringa. Para mulher é coringa, preto é uma roupa coringa, serve com muita coisa, né? Homem preto não é coringa. Não, eu preciso comprar um terno só, que terno eu compro? Não compra preto, tá? Você não compra preto. Você vai comprar cinza ou azul. Oi? Então, você compra cinza ou azul, né? Você comprar cinza ou azul, você acerta mais, tá? Outra coisa, por que o cinza ou o azul? O cinza ou azul, você pode usar o sapato marrom ou preto, que combina. Então, você está com terno cinza, sapato marrom, combina. Sapato preto, combina também. Você está com terno azul, sapato marrom, combina. Sapato preto, combina também. Se eu tô com terno preto, sapato marrom, pelo amor de Deus, não. Sapato marrom, não. Mas aí assim, dá para usar, mas na igreja é preferível não. Na igreja foge um pouco, né? Ainda mais como obreiro, que a gente não tá para ditar tendência, a gente tá só para ser, né, ali formal. Né? Então, é um ambiente formal, então, se for usar, mas eu quero usar o sapato marrom, use. Mas eu estou falando que normalmente as pessoas fazem. Tá? O sapato marrom com terno preto não combina. Outra coisa, cinto sempre na altura, sempre na cor do sapato. Tá? Se for usar cinto, né? Mas
quando é tradicional, uma roupa mais tradicional, a gente costuma usar cinto, tá? A gravata procura pegar a pontinha dela em cima da fivela. Não abaixo e nem acima. Acima, tem umas pessoas que parece com peixe aqui, né? Não, tem que ser até a altura da fivela, tá? E aí é isso, roupa, a camisa é um pouquinho maior mesmo do que a manga, se possível, né? Vou falar que todas as minhas roupas tá na medida, né? Mas para ficar no jeito, a camisa branca aparecendo um pouquinho aqui, aí, Thiago, você tá bonito, né? Fica bonito. Tá bom? Algumas dicas aí, não sei se vale, mas que às vezes a pessoa tem um gosto diferente, não tem problema, mas às vezes a pessoa só não tem informação. Mas o terno todo preto, o sapato preto. Preto, pode, fica também. Fica bom, né? Fica bom, mas a roupa preta com o sapato marrom quebra, aí é feio, né? Aí, aquelas roupas de pregador, aí você tem que ter... E muito colorido também não, né? Depende, só se você tiver muito dinheiro e muito estilo. Se tiver muito dinheiro e muito estilo. Eu prefiro não. Eu prefiro azul, cinza, sabe? E outra, dizem o seguinte também. E dizem o seguinte, que normalmente homem costuma, a tendência do homem é usar roupas mais neutras mesmo, mais sóbrias. Uma calça marrom. Eu falo assim, que assim, o que eu tô falando assim, não é que eu tô falando, Danilo, eu posso usar uma calça, uma roupa extravagante? Pode, se tiver dinheiro, né? Pode ser aqueles combinados, né? Por exemplo, o pastor Nicodemos, ele se veste bem, mas, né, ele investe, ele tem uns contatos dele. Então, para você se vestir com a roupa um pouco diferente, você tem que entender muito de moda. E eu não entendo tanto assim de moda, não. Estou falando básico para não errar. Sabe aquela coisa, eu vou pegar um tal. Vou dizer assim, principalmente para homem, menos é mais. Querer fazer uma coisa diferente assim, a meia sempre da cor da calça, tá? Preferencialmente da cor da calça. Tá? Para dar a sequência da perna. Tá bom? Uma dica de mulher, eu já vou vou dever, porque mulher é mais difícil. Mulher é mais difícil. Hã? O quê? Essa etiqueta de roupa que você colocou é estilo seu? Não, etiqueta mesmo, é tradicional. É style masculino. Agora assim, a pessoa ela pode fazer diferente? Pode. Mas esse é o padrão. Tipo assim, não tenho conhecimento, eu gostaria de um conselho. É esse. Não, eu não... É dica. Tipo assim, agora se a pessoa ela falar, sei que isso daí é o padrão, mas quero fazer diferente. Livre, não tem problema. Tá? Ou conheço muito de estilo e eu quero usar um terno diferente que nem... Tudo bem, se tiver dinheiro, quiser investir, pode investir. Isso, então assim, pode ver que a roupa masculina, terno não tem erro, terno cinza ou azul, sapato marrom, preto, não tem erro. Hã? Fala lá. Deixa eu tirar meu gíria lá, o sapato dele. Então, passando, que assim... Ele usa os dourados de cobra. Tem pessoa que até... Tem pessoa que até tem umas pessoas negras que elas ousam na cor e fica legal. Sim, mas assim, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é negro e ele ousa nas cores, mas ele sabe ousar. Né? Então, eu acho até interessante. Tem uns negão bem arrumado. Tem estiloso. Mas o que eu tô falando para vocês é assim, fiquem à vontade, mas saibam que esse é um padrão, né? Um padrão assim que... um outro detalhe também, às vezes usar terno mais claro de manhã, terno escuro mais à noite, tem uns detalhezinhos assim que para quem achar interessante o assunto, tá bom? Mas é alguma coisa que talvez, né, ajude para quem não tem noção nenhuma. O Rocha, eu tava falando aqui, o Rocha gosta de pôr um terno meio lilás, meio bordô. Não, se tiver estilo e dinheiro, que terno não é uma roupa barata, né? Então ele tem noção, então tudo bem. Isso. Não, isso aí, gente, é um padrão. Agora, assim, se você quiser fugir do padrão e tiver terno, é caro. É o estilo Exato. da pessoa também, né? É que assim... Eu sou um cara um pouco mais sério, então...
O que eu tô falando assim também é justamente por isso, Thiago, assim, se a pessoa ela tem um conhecimento e quer, agora qual que é a regra? Não chamar atenção. Porque imagina, a gente tá em destaque, tá em pé, na porta, no púlpito, aí as pessoas, a pessoa tem que olhar para a igreja e esquecer das pessoas, olhar, sabe, normal, parou, olhou uma pessoa, olhou, mas não é aquela coisa tipo, nossa, mas tá chamando atenção, hein? Você vê todo mundo olhando para. Não dá, aí a gente. É um negócio que o culto não é ambiente para chamar atenção. Como que Danilo, no casamento, não sei se a mulher não pode ir de branco, não é isso? É uma regra, não é? Num casamento esses dias. Sim, num casamento esses dias. Num casamento esses dias, parece que todas as madrinhas foram de branco. Mas fizeram um combinado para ser assim. Para chocar o negócio. Mas assim, fizeram um negócio diferente, mas conhecendo com a regra. É justamente isso. A ideia, gente, não é... E aí, cara, faz. Então, mas a regra que eu estou dando para vocês é uma regra de vestimenta masculina tradicional. Por quê, Danilo? Só para você não chamar atenção. Para você ser discreto e bem vestido. Então, não vai chamar a atenção de ninguém. Se alguém que entende olhar vai falar, não, tá bem vestido, entendeu? Tranquilo, é só mesmo para isso. Quer se vestir diferente? Pode se vestir, não tem problema, mas quem quiser, pelo menos a título de conhecimento, esses são os padrões, tá bom? Terno é legal, né? Eu gosto de terno, cara. Por mim eu teria um monte, mas é caro. É caro. Eu fui comprar uns 2 ternos esses dias, eu tava sem brincadeira. Um terno mais ou menos, nem é tão... Um terno uns 700 reais, barato. É barato. É o mais barato. Menos que isso é uniforme. Cada terno. Menos que isso é uniforme. O terno é o seguinte. O terno é o seguinte, tem um terno sintético e o terno de pano mesmo, de algodão. Então aí o de pano mesmo é mais caro. Se você olhar pro terno, você já sabe, quem entende já sabe quanto custa. Eu olho para um terno e já sei se o terno é bom ou se não é. Aquele poliestão, aquele não consigo. Aquele poliestão é complicado. Os ternos chegam a brilhar, assim, a gente sabe, fala assim, é de segurança, mas amém, glória a Deus, Deus abençoe. Mas sim, mas eu tô falando assim, mas a gente acaba se os irmãos é mais bem abençoados, assim, os ternos, falei, rapaz, o irmão Deus tá abençoando aqui, né? Não é roupa barata não, viu? Chegar com o terno roxo, todo mundo vai ver. Agora se é uma pessoa que já, aquela coisa, por exemplo, a pessoa tem pessoa que ela já é estilosa. Então ela nem chama muita atenção porque sempre ela tá daquele jeito. Eu falei para vocês, o pastor Nicodemo. Porque ele tem um estilo, ele é estiloso, então é o estilo dele, então não chama atenção porque você sabe que... E outra coisa, pode ver o estilo do pastor Nicodemo, não é só a roupa. Quando você tá de terno, a postura tem que ter também. Não adianta, é uma postura diferente, não adianta, é diferente. As pessoas me tratam diferente no mercado, se eu tiver de terno. Trata. O pessoal pergunta, já perguntaram para mim quando eu entro em loja, o pessoal pergunta, senhor é advogado, tem desconto aqui para terno? Quem é? Tem, o pessoal dá uns descontos assim. É que eu não sou, né? Então tem que pagar mais caro. Mudou? Não tem mais isso? Olha. Não, mas não. Não. Não, mas o Brasil foi assaltado, né? Não, mas os ladrões estão top, então quer dizer que o ladrão está conceituando também. O Peaky Blinders, né? Então, mas assim, por exemplo, outras coisas falando sobre roupa. Vai fazer um serviço, gente. A gente às vezes depende da situação, tem que carregar umas cadeiras, carregar uns bancos, é normal, né? Tira o paletó, procura deixar o paletó arrumadinho, porque, gente, não se passa paletó, viu? Paletó não passa. Então, guarda ele direitinho, porque... e para passar paletó, essas roupas, saiba passar ou nem passe. Lavar, então, mande lavar. Senão você vai acabar, dar brilho, você vai acabar com a sua roupa. Outra coisa, expulsar demônio, tomar cuidado, entendeu? Né? Vai lá, entendeu?
Não, vai expulsar demônio, o terno na gravatona lá, e vai lá, né? Pelo amor de Deus, mas assim, vai lá né? Pode acontecer alguma coisa desagradável, né? Então toma cuidado com essas coisas. Depende. Mas tem que lembrar na hora. Por isso que a gente, né? Primeiro que é um trabalho em grupo, a diaconia, né? E se um esquecer, o outro lembra, porque é perigoso. Tá? É perigoso, então, às vezes tirar a gravata, no mínimo de jogar para trás, é melhor tirar. Rapidinho, gente. Baixa aqui, tira, vai lá e pronto. Né? Normalmente as mulheres que repreendem, né? Eu acho que por causa disso, Thiago. Será que é por causa disso? Será que é por causa da gravata? Eles vão até tirar, a mulher já tá lá, porque as mulheres são mais corajosas mesmo. Acaba de comprar uma Lanfria Super 120 da Brooksfield. Aí a alma tá lá com o demônio, né? O demônio estourou agora. Não dá para repreender agora. Irmã. Eu fico aqui, intercedendo aqui. Foi naquele obreiro, Senhor, abençoa, e lá, em vez de repreender lá. Já tá, minha Bíblia é uns 2 quilos, minha Bíblia. Já tá com... Meu Deus do céu, olha só. Pega a mangueira. Eu não sei de nada disso, não. Eu tenho esse casal de amigos, e desde quando eles estavam namorando, agora já deve ter uns 15 anos de casado, mas desde quando estavam namorando, os dois crentes, ele pastor, né? E eles combinaram, assim, cada vez que eles iam para a igreja, a gravata tinha que combinar com o vestido dela, que até hoje. Até hoje? Eles fazem isso no máximo. É bonito, é bonito. É bonito. É legal, é legal. Não, a pessoa tendo condições, assim, eu falo assim, mesmo que a gente não tenha muitas condições, o mínimo é o capricho, tá com a roupa, né, assim, não tomar banho, né, no mínimo cortar as unhas, né, o cabelo bem cortado, né, às vezes barba, eu já falei que, gente, barba é complicado. Cuida da barba direitinho, né, isso tudo faz parte, isso tudo é importante, né, isso tudo é importante, tá? Alguma outra dúvida ainda sobre vestimenta? Uso e costumes? Não? Camisa bem passada. Camisa bem passada, né, gente? Passar direitinho. Isso tudo é importante. Engraxar o sapato, né? Então é mais dica para homem, porque mulher já sabe como. Branca, camisa branca. Por quê? Para não chamar atenção. Pode usar, por exemplo, um azul claro, uma rosa clara, até vai, mas o ideal mesmo é a camisa branca. Eu falei, tudo é para não chamar muita atenção. Gravata pode ser cor diferente. Amarelo, vermelho, pode azul, entendeu? Sem nenhum problema. Não é que não pode, entendeu? Mas eu tô falando assim, são mais o padrão, assim, para não chamar tanta atenção. Amém, gente? Amém. Bom, alguma outra dúvida? Tá, vamos fazer uma revisão aqui rápida. Então, bom, capítulo 1, mais importante, fala sobre a aprovação do diácono. Então, acho que 1 Timóteo 3. Aqui, olha só, 1 Timóteo 3,10, o que fala aqui? E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, olha só, o que fala? Esse texto aqui está dizendo justamente sobre a prova, né? Que os diáconos, eles primeiro são provados, tá bom? Então, nós temos isso por costume. Tem alguns pastores que eles não provam de forma explícita, tá? Tem pastores que provam de forma implícita. Como assim? De forma mais discreta. Na maioria das igrejas, né, que eu conheço, os pastores, eles costumam convidar o membro, o obreiro, a obreira, a vir à frente e dizem, olha, a partir de agora, nosso irmão Tiago está posto à prova para o diaconato. Então, também, nosso irmão Caio também está à prova para o diaconato. Vamos orar por eles, apresentem a oração, e ali, a partir de agora, vocês
são cooperadores que estão em prova para o diaconato, tá bom? Isso também para o presbitério, para evangelista. Pastor não tem que evangelizar, como eu já expliquei, pastor troca de credencial, tá? E cooperador também não tem, cooperador não se coloca à prova, a pessoa já se torna cooperador. É uma maneira, tá? Explícita. Outra maneira explícita é quando nós, na reunião de obreiros, não sei como as irmãs estão fazendo, mas os irmãos, aqui na reunião masculina, faz a apresentação. Então, a igreja tal, fulano, ciclano, os irmãos e as irmãs se levantem, né? Dizem presente. Então, se acontecer de uma reunião de obreiros chamarem o seu nome, então, por favor, responda forte, tá? Não tenho timidez, porque eu já falei, timidez é o seguinte, se você for tímido, você chama atenção. Então, se chamou o seu nome lá, Gabriel, presente, entendeu? Já responde, porque já te vê, porque você, presente, oi, tá aí o Gabriel? Tá aqui, ó, cadê o Gabriel? Presente. Aí já chamou a atenção, todo mundo viu, cadê o Gabriel? Então, já responde firme, né? Já se mostra, né, para a pessoa dar o ok lá que você tá, né? E que no momento da apresentação. Essa apresentação normalmente é feita, todas as igrejas têm uma lista, né? O nosso secretário, atualmente o pastor Martins, ele faz a leitura, né, e daí você se apresenta. Isso tanto homens como mulheres, né, na reunião de obreiros tem essa apresentação também. E tem um terceiro estilo, né, um terceiro modo que às vezes o pastor, dependendo da igreja, ele já não tem essa formalidade. Por exemplo, aqui no Ferreira a gente já não tem essa forma, porque a igreja é maior, tem outros compromissos. Então, às vezes o pastor ele já flui de forma mais natural. Quem é da sede já sabe como funciona essa questão aí. Mas é muito o estilo do pastor, mas o que tem é o seguinte, sempre você está à prova, né? Então, você chegou aqui no Ferreira, por exemplo, você começou a trabalhar, se um líder dos diáconos, o Paulo Rogério foi lá, convidou você para ajudar na diaconia. Então, você está sendo provado. Se ele te chamou para ajudar, você está ajudando, está ali, fica aqui, me ajuda a colher ofertas. Se ele já te chamou, então ele é o responsável, por exemplo, dos diáconos aqui no Ferreira. Então, se ele já te chamou, você já está sendo provado, você já está trabalhando. Aí, nisso que você já está trabalhando, você fez o curso aqui, então você pelo menos já está trabalhando, já tem a prerrogativa do curso, naturalmente, né? Se for o momento, o pastor já vai te encaminhar. Tá bom? Então, são essas as questões, essas as formas de provação, tá bom? Então, existe essa forma implícita, mais praticada, por exemplo, aqui no Ferreira, mas essa chamada, fica à vontade, ali na reunião de obreiros, e essa que normalmente as congregações fazem, de chamar na frente e receber oração. Isso não é consagração, tá, gente? Isso é só... Né, dessas modalidades explícitas, não é consagração, tá? É só uma apresentação à igreja de que aquele obreiro, aquela obreira está em prova para um determinado cargo, ok? Maravilha. Então, capítulo 2. Dúvidas sobre isso? Tá bom? Tá bom. E sobre essa questão de provar, né? Porque meu pastor, a gente já falou sobre isso, né? Porque meu pastor não me vê? O pastor talvez não está te vendo porque ele não está te vendo. Então, ele tem que começar a te ver. Então, se ele começar a te ver, aí quem sabe pode ser que ele te veja. Tá bom? Então, a regra é essa daí. Não reclamar que o pastor não está te vendo, porque não pode ser que ele realmente não está te vendo. Tá? Começar a trabalhar, que ele vai te ver. Bom, capítulo 2, a natureza do diácono. Sobre o capítulo 2, a gente tem que manter em mente, tá? Qual que é a passagem da instituição do diaconato. O pastor Reginaldo falou que se a turma não soubesse, a gente ia fazer o curso todinho de novo. Qual que é a natureza do diaconato? A natureza não. O capítulo, a passagem bíblica que fala da instituição, do nascimento do diaconato. Qual passagem? Atos 6, de 1 a 7. O versículo eu não sabia. A senhora tirou 10. Atos capítulo 6. Então, alguém pode ler? Pode começar a ler aí. Atos capítulo 6, de 1 a 7. Quem pode ler?
Eu vou ler, tá bom? Para adiantar? Olha só. Não, tranquilo. Olha lá. Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, aqui nós vemos, né, sobre essa natureza do diaconato, nasceu para resolver problema. Então, a gente está aí para resolver problema. Tá? Não é para caçar problema, gente, pelo amor de Deus. Não, caçando problema. Às vezes tá tranquilo, não precisa caçar problema, não precisa, né, tentar fazer coisa. Não, mas surgiu problema, resolva. Quando eu falo resolva, às vezes não é você resolver, mas é você pelo menos encaminhar para quem resolve. Não vai querer você resolver. Opa! Imagina. Não quebrou o nome. Não vai querer você resolver problemas que às vezes é da alçada do pastor, porque até o pastor mesmo tem problemas que ele não se envolve. Às vezes tem problemas de ordem familiar, pessoal, que o pastor não tem como se envolver. Cabe à própria pessoa, à família, resolver. Então imagina, se o próprio pastor tem os seus limites de atuação, né? Então imagina, você não vai resolver todas as coisas, tá certo? Mas é importante você saber para onde encaminhar, quem é o responsável por determinada situação. Tem situações, aproveitando esse gancho, né, que se você recebeu alguma ordem, né, ordem é aquela coisa, né, gente? A gente obedece. Então, a pessoa, no caso o pastor ou o nosso líder, claro que não vai... Ordem que eu falo assim, a palavra, porque eu não tenho um problema com isso. Então, é que hoje em dia falar, para essa geração é até ofensivo falar a palavra ordem, né? Mas, né, se a gente recebe uma ordem, a gente tem que obedecer, tá? E a quem deu a ordem, quem tem autoridade para dar essa ordem, é responsável por isso. Estou aqui, né, se o pastor Levi deu uma ordem, se der errado, a responsabilidade é dele. A gente está aqui para cumprir a ordem, tá? Mesma coisa, o pastor Lucas deu uma ordem, o pastor Fernando, quem quer que seja, seu líder, tá, imediato, seu pastor, pode obedecer. A responsabilidade é dele. Ah, mas eu não sei se... Não, obedeça. Foi direcionado, né? A não ser que ele não esteja ciente de alguma situação, conscientize ele, deixe ciente, deixe ele a par, talvez de alguma coisa que ele não saiba, ele tomando ciência, mesmo assim, ele te dá a orientação, cumpra. Tá certo? A responsabilidade não é sua, a responsabilidade é da pessoa que te instruiu, tá bom? Deixa eu ver. Então aqui a gente vê sobre a questão dessa parte aqui, gente, o que é interessante a gente saber, primeiro, como eu falei, que nós, né, nascemos para resolver problemas, e são 3 características que a gente encontra aqui na instituição de diaconato, que é termos boa reputação, sermos cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então essas 3 qualificações básicas... Da página 14. Muito boa, muito isso, exatamente. Tá bom? Então, esse é o texto base aqui sobre a instituição do diaconato. Agora a gente vai lá para o capítulo 3 e também na Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, tá bom? Então, 1 Timóteo, capítulo 3. Para quem não sabe, nós temos o curso de Teologia segunda-feira. Quem quiser fazer uma visita, terminando o curso, pode vir, tá bom? A gente está aprendendo agora, o conteúdo exato agora do curso de Teologia é o Antigo Testamento. Nós estamos aprendendo sobre a parte dos reis de Judá e os profetas do Antigo Testamento. Quem quiser, pelo menos conhecer, fazer uma visita, e pode vir vem fazer uma visita, tá bem interessante o curso, tá bom? Agora, olha só,
Então, aqui. Então, para quem não conhece, né, 1 Timóteo é uma das 3 epístolas de Paulo chamadas epístolas pastorais. Então, Paulo direcionou tanto a Timóteo como a Tito, e grande parte justamente é para aconselhamento com relação a esses líderes e também a formação de outros líderes, tá? Que era necessário que esses homens fizessem, né? Qualificassem outros obreiros nas igrejas que eles estavam. Tá? Então, 1 Timóteo capítulo 3 é um texto também referência. Tá? Então, Atos 6, referência, diaconato. 1 Timóteo 3 é referência tanto para presbíteros como para diáconos. Quando eu falo presbíteros, tem uma qualificação aí em paralelo a pastores também. Tá? Então, aqui eu vou ler também. Capítulo 3, versículo 1, eu vou ler primeiro a qualificação para presbítero, a fim de conhecimento, tá? Que é importante. Gente, a qualificação é para presbítero, eu não preciso, pelo amor de Deus, gente. Pode, são coisas boas, pratique. Não é porque sua chamada é de diácono que, se tem uma qualificação boa de presbítero, você pode estar dentro das suas condições, faça também, tá? Então, olha só, capítulo 3 de 1 Timóteo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Pronto. Então, não quero ser pastor, nunca quis ser pastor, tudo bem. Não queria ser pastor quando não sabia de nada, é uma coisa. Agora, se os campos estão brancos, está faltando obreiro, está precisando, né? Se você só quer o cargo, pelo amor de Deus, não tem. Mas se você realmente quer trabalhar, então se coloca na posição que Deus vai te usar. Pronto, tá bom? Não é nada ruim você querer trabalhar. Tá? Ruim é querer o título e não trabalhar. Né? É ruim você querer ser pastor e você realmente entregar a sua vida para pastorear por amor a Cristo e a sua igreja. Não é errado isso. Agora, querer ser pastor para não ter capacidade nem de dar uma oferta, pelo amor de Deus, né? Então, assim, já não é questão de querer o título. Então, se for para ter o título, melhor não ter. Agora, se for para trabalhar, nem de título a gente precisa para trabalhar, né? Então, é só trabalhar que Deus ele realmente vai conduzir o seu ministério aí e frutificar, tá bom? Então, versículo 2. Convém, pois, que o bispo, episcopado vem, episcopos, de bispos, tá? Então, bispado tem a ver com pastorado e presbitério. São palavras que se relacionam, tá bom? Então, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio. Esse marido de uma mulher, alguns dizem que é contra a bigamia, tá? Para não ter mais de uma família, e outros falam que tem que ser casado. Tá? A interpretação da Assembleia de Deus até pouco tempo é que precisa ser casado. Tá? Agora, recentemente não mais. Recentemente, pelo menos até o presbitério, que ele não pode ser bígamo, né? Tem que ser, pelo menos, se casado, tem que ser marido de uma só mulher, tá certo? Agora, normalmente, tá? É regra que pastor seja casado? Na Assembleia de Deus Na Assembleia de Deus Se a pessoa não é casada, ela pode dirigir uma igreja? Em casos extremos, não é aconselhável. Tá? Eu, particularmente, não aconselho uma pessoa solteira dirigir igreja, porque vai ter algumas situações complicadas lá. Então, no mínimo, é aquela coisa. É melhor... Roberto Jus falou que às vezes não é só ser, às vezes tem que parecer também. Né? Então, por mais que a pessoa... É bom que seja casado. É bom que seja casado, tá bom? Para ser pastor. Mas aqui, só esclarecendo sobre esse termo aqui. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, né? Pastor brigão, né? Seu obreiro brigão, né? Que governa. Então, até que você vê que estão várias qualidades, depois com calma, pesquisem, estudem, sempre voltem a esse texto, que esse texto vai dar as qualificações necessárias para você ser um obreiro, uma obreira frutífera na obra de Deus, tá? 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, não adianta, né, cuidar da igreja e não cuidar de casa, que é um princípio básico, tá? 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, o próprio apóstolo Paulo acha que isso aí não faz sentido. Não neófito, que neófito? Novo convertido.
Então não dá para um pastor ser novo convertido, né? Não dá. Mas é homem de Deus, mas às vezes a pessoa tá começando agora, tem chamado, mas tem para algumas posições precisa ter tempo. Tempo é um fator crucial. Como eu falei, por exemplo, a posições como de liderança, o pastor Levi, é uma posição, cabelinho branco ajuda muito, porque é uma posição que exige muito da pessoa, né? Então, quanto mais a posição, né, às vezes mais cabelinho branco é bom ter, né? Que aí quer dizer que a pessoa tem mais experiência, que a experiência às vezes não significa saber fazer as coisas. A experiência, às vezes, significa saber que você não pode fazer algumas coisas, né? Porque, às vezes, o jovem quer fazer tudo e a pessoa mais experiente, ela entende que quem faz tudo é Deus, né? E essa tendência para a gente, ou melhor, essa consciência de que quem vai fazer as coisas é Deus e que a gente tem que ter paciência e confiança em Deus, vem com o tempo. O próprio Abraão, que é o pai da fé, errou muito. Até chegar no Moriá para entregar Isaac, ele desceu várias vezes para o Egito, mentiu. Então, falou várias coisas, tentando dar vários jeitinhos, vários nós por falta de confiar em Deus. Mas Deus trabalhou na vida dele, né? E ele foi reconhecido como pai da fé. Então, tem coisa mesmo que Deus quis chamar Abraão como pai da fé, mas primeiro precisou mostrar que ele era um homem que não confiava muito. Então, pode ser que Deus tenha uma obra maravilhosa na sua vida, mas tem coisa que ele vai precisar trabalhar em você. Então, o tempo é necessário para algumas questões. Então, cumpra seu ministério com aquilo, faça aquilo que lhe for incumbido, não queira posições que ainda você não está preparado, né? Responda aquilo que lhe for pedido e faça aquilo que lhe for pedido da melhor maneira possível. E Deus, né, vai ser glorificado você respondendo, né, da melhor maneira possível. Você não precisa fazer nada diferente, você precisa obedecer. Para o apóstolo Paulo, você vê que tem a hora que ele quis fazer uma coisa, o Espírito falou, não, faz outra coisa. O Moisés quis entrar, não, você não vai entrar. Então, ser um homem e mulher de Deus não é fazer tudo, não é receber todos os dons sempre, não é fazer todas as coisas, mas é fazer aquilo que Deus manda e não fazer quando Deus não manda. Tá? Às vezes tem coisas também direcionamentos de Deus que você recebe, você tem que ter sabedoria. Sabia que às vezes tem palavra, revelação que Deus dá para você não tem que falar, tem que orar? Tem pessoa que a pessoa começa a orar, fazer as coisas e não sabe. Por isso que eu recomendo o quê? Ande perto de pessoas mais maduras que você. Eu quero ser alguém de oração. Então ande com quem é de oração. Eu quero ser um pastor. Ande com um pastor. Por quê? Porque essas pessoas que já têm uma certa caminhada, quando acontecer alguma coisa, vai ser que nem, pelo menos no bom sentido ali, o conselho que ele deu para Samuel, né? Esse é o Senhor. Então, quando você ouvir essa voz, responda, eis-me aqui. Então, é importante você estar ao lado de pessoas que vão saber te direcionar, para você não pecar por excesso ou por falta, tá bom? Então, aqui, bom, não neófito para quem submergendo, se não caia na condenação do diabo. Né? 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 8. Agora vou falar dos diáconos, tá? Que é o nosso foco aqui. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem repreensíveis. O versículo 11, olha só, vai falar de mulheres, então existe uma certa interpretação que fala sobre as mulheres dos diáconos. Outra fala que não, que são as diaconisas. Tá? Nossa interpretação na Assembleia de Deus, diaconisas, tá bom? Mas eu tô falando para vocês não serem surpreendidos caso alguém comente alguma coisa, tá certo? 11. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Então, essa passagem aqui, então a partir do versículo 8 até o versículo 13, né, do capítulo 3 de 1 Timóteo, são as qualificações dos diáconos, tá? E, conseguinte, das diaconisas, ok? Então, esse é o capítulo 3. Essas duas passagens, Atos 6 e 1 Timóteo 3, para consulta. Se puder, volta lá, se quiser fazer um estudo, meditar,
tá? Ajuda muito. Cada palavrinha ali, cada conselho existem livros que falam, existem estudos até sobre cada expressão, cada termo no original, no grego, que significa, aplicação. Então, vários autores escreveram já sobre essa passagem, e é interessante, tá? Vocês, nós sempre, né, eu também, nós sempre visitarmos esses textos para sermos melhores obreiros. Ok. Os deveres eclesiásticos, capítulo 4, do diácono. Bom, aqui vai falar de algumas coisas que depois a gente vai... Aqui está falando mais sobre a questão da importância do cargo, né? Tem pessoa que, por exemplo, existe um chamado para você ser diácono, tá? Existe uma importância no cargo. Nós aqui da Assembleia de Deus, aqui do Ferreira, nós não temos mais a visão, isso daí foi decidido em concílio, de que seria escadinha, né? De que o presbítero é mais importante que o diácono, o evangelista é mais importante que o presbítero, não. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu... vamos ler lá Efésios capítulo... seu valor, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 acrescenta como um terceiro texto importante também, para sempre você visitar, que ele vai falar sobre também, sobre o ministério também, tá? Então, Efésios capítulo 4, olha só, eu vou ler aqui no capítulo 4 de Efésios, tá? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, né? Ou seja, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, o que o apóstolo falou até o momento aqui sobre a igualdade. Perante Deus, somos todos iguais. Não tem distinção entre um novo convertido, perante Deus, pelo amor de Deus, o novo convertido e o pastor Levi. Diante de Deus, são salvos, entende? Agora, porém, no versículo 7 tem um mas. Qual que é esse mas? Apesar de sermos iguais diante de Deus, Deus distribuiu funções diferentes. E nós devemos respeitar essas funções. Por quê? Porque unidade não significa que todos somos idênticos. Não é? A unidade ela se manifesta justamente na diferença, né? Na pluralidade. A gente tem um problema que a gente enfrenta aí, que é o problema do feminismo, que às vezes a mulher quer ser igual ao homem, o homem quer ser igual à mulher também. Então, a gente tem essa dificuldade e Deus não quer que sejamos iguais. Deus quer justamente que nós sejamos diferentes, que encontremos o nosso propósito, como diz no versículo 1 aqui, que andemos como é digno da nossa vocação. Então, você vai andar de acordo com a sua vocação. Se você não é diferente, não é pior do que ninguém, nem melhor, tá? Ninguém é melhor do que ninguém é pior do que ninguém. Você só tem que cumprir aquilo que Deus colocou nas suas mãos até o dia que Deus vai pedir conta. Aí quando você entregar, quando Deus pedir conta, você está livre, você fez aquilo que Ele te pediu, né? E Deus vai te galardoar por isso, tá? Então, versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo subiu, desceu, gente. Às vezes a pessoa fala interpretação, inferno, não, esse texto está falando aqui mesmo sobre a encarnação. Tá? Que o Deus de glória, Filipenses, se esvaziou, tomando forma de homem, se humilhou até a cruz. Tá? De tal forma que Deus, depois disso, exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome. E todo joelho se dobrará. Isso em Filipenses. Então, Filipenses interpreta essa passagem aqui. Não precisamos acrescentar nada do que a Bíblia não está dizendo, tá bom? Então, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui você vê o seguinte, que Deus deu, aqui são os dons ministeriais, tá? O que são esses dons ministeriais? Deus te deu um dom ministerial. Adão, eu recebi o dom ministerial. Recebeu. Bem, se você tem um dom ministerial aqui para, sei lá, para doutor, pastor, doutor, evangelista, tal. Evangelize. Você recebeu esse chamado. Dani, mas eu posso evangelizar porque eu não sou evangelista. Evangeliza. Não sou obreiro, evangeliza. Você tem o seu chamado, né? Olha só, ninguém vai receber um dom depois de ser consagrado. A pessoa não vai se tornar depois de ser consagrado. Entende? A pessoa não vai, né, se tornar. Não adianta a pessoa, eu vou virar, senhor, eu vou virar diácono depois, vamos consagrar aquele irmão que ele vai virar diácono. Não vai virar diácono. Vamos consagrar aquele diácono bom, sabe? Vai consagrar presbítero para quê? Às vezes não precisa. Às vezes você vai perder o diácono. Às vezes ele não quer, ele não tem aquele chamado. Mas se tiver o chamado, se tiver o chamado, amém. É bom, porque ele tem um chamado, seja, né? Não precisa, consagra. Agora, se a pessoa não tem chamado, não tem por que colocar a pessoa fora, né, daquilo que ela recebeu de Deus. Tá? Então, eu tenho chamado de missionário. Trabalha, né? Trabalha. Tenho chamado de evangelista. Trabalha. Mas isso sempre o que é alinhado com o seu pastor. É natural, gente. Você não vai precisar fazer nada de forma presunçosa, arrogante, querer passar na frente do seu pastor. Naturalmente, às vezes você vê que a pessoa ela tem um chamado para ser pastor, tem aquele carinho para ensinar, para ouvir, sabe? Você vê que a pessoa, às vezes, ela nem, né? Mas você vê que às vezes precisa do tempo, né? do amadurecimento. Ou a pessoa já vê que ela já está na igreja, é um diácono, né? Às vezes não é consagrado ainda, mas está trabalhando ali. Faça. Né? Começa a fazer, começa a exercer o seu ministério, mas obviamente que você só vai realmente receber ali a consagração depois da imposição das mãos. Que a partir desse momento você é consagrado, sendo consagrado não é desconsagrado, tá? A gente não tem essa compreensão na Assembleia de Deus. Às vezes não tem o descredenciamento, tá? O que é o descredenciamento? É quando a pessoa tem, a pessoa às vezes não é atualizado, a pessoa não tem a credencial atualizada, mas não significa que essa pessoa é desconsagrada, tá? E é muito difícil o descredenciamento, gente, é um negócio muito difícil mesmo. Existe, mas é muito difícil. Mas desconsagrado não existe, tá? Às vezes, por exemplo, a pessoa que veio de fora, pode ser que ela não seja reconhecida, mas não que quando ela for reconhecida, ela não será reconsagrada, ela será reconhecida, tá bom? Que a consagração é algo, vindo de uma igreja séria, é algo que acontece uma única vez, tá bom? Mesma coisa do batismo, né? Então, vindo de uma igreja séria, então não precisa ser rebatizado, foi batizado uma única vez, ok? Então, Efésios 4 também vai falar aqui sobre o propósito, querendo o aperfeiçoamento do santo. Apóstolo aqui não é apóstolo, não existe apóstolo, tá? Pelo amor de Deus, cara, esse negócio de apóstolo, não tem. Tá? Apostolado aqui no sentido de missionário, comissionado, aquele que vai... Tudo bem, isso existe, tá? Missionário transcultural, existe. Esse apostolado, tranquilo. Tá? Mas apóstolo no sentido de autoridade apostólica acabou com João. Tá? Por quê? Porque os apóstolos conviveram com Cristo, tá? E eles têm autoridade, toda a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito por apóstolos ou por pessoas que foram autorizadas por um apóstolo. Então, os apóstolos têm essa prerrogativa, né, de ter de acrescentar, porque o que a gente sabe de Cristo, sabemos pelos apóstolos. Tá? Então, ninguém tem essa autoridade. Recebi uma revelação de Deus, que Jesus falou comigo, não falou nada. Se falou, não falou nada contrário àquilo que ele já falou.
porque ele já falou que não ia acrescentar nada, então pelo amor de Deus, tá? Ah, mas Paulo falou que viu coisas inefáveis das quais não convinha falar, então ele falou que não convinha falar. Então se Deus falou coisa para você que não convém falar, então não convém falar, tá bom? Guarde sua intimidade com Deus aí, mas a autoridade bíblica a gente não pode substituir, isso daí é a Bíblia a autoridade máxima de regra, fé e prática, ok? Então, no capítulo 5, o capítulo 5 é um dos 2 capítulos que a escola adicionou aí, especialmente para as mulheres, não é? Então, aqui tem alguns conselhos, algumas questões aqui sobre o ministério feminino, não é? Então, está falando sobre a diaconisa, a gente fala sobre um trabalho muito especial que as mulheres fazem, o trabalho da assistência social, tá? Mas uma coisa que eu vou... A mulher, na Bíblia, não existe a orientação das mulheres serem sacerdotes, tá? Delas serem pastoras, nós não temos essa orientação, tá? Mas nós podemos fazer até um gancho com o capítulo de missionária, tá? Que a mulher, ela não tem essa prerrogativa do trabalho externo em detrimento da sua vocação como mulher. Tá, Danilo, mas quer dizer então que a mulher ela não pode ser usada por Deus em trabalhos assim de liderança até eclesiástica? Pode, desde que a mulher trabalhe a partir da sua vocação. Como assim, Danilo? Eu não estou falando que a mulher não pode fazer as coisas, mas que ela tem que fazer as coisas a partir do que a própria Bíblia orienta, né? Ou seja, fazer com que a sua vida ela seja uma referência, que é o que o próprio apóstolo Paulo ele falou para Timóteo, né? Ser exemplo dos santos, né? O que é isso? Um pastor, vou explicar melhor isso daí falando sobre o homem, tá? Um pastor. Gente, vocês acham que um pastor... O que um pastor tem que fazer assim para ser pastor? Porque às vezes a gente critica tanto, não, mas a mulher, ela tem que ser pastora também. Vamos falar do pastor então. O que um pastor faz assim? O pastor, ele é responsável pela decisão das pessoas? O que um pastor faz? Pastoreia. Como que ele pastoreia? Baseado no que está escrito. Baseado no que está escrito. Ok, maravilha. Então, assim, entenda o seguinte, eu particularmente, depois de alguma coisa que eu aprendi, assim, eu vejo que, basicamente, um pastor, que o apóstolo Paulo falou sobre o pastor lá em Timóteo, né, ou para Timóteo, ser exemplo dos fiéis. Então, o pastor, ele tem que, primeiro, ele tem que cuidar da casa dele, ele tem que cuidar da vida dele, ele tem que ser crente, não é isso? Não, mas fala, antes, ele tem que ser crente, tem que cuidar da sua vida, e ele tem que ensinar a igreja, e ele tem que estar disposto a orar pela igreja. Então, pastor, ele não existe para viver em função do crente. Isso daí, né, ainda mais obreiros, né, porque às vezes os pastores eles têm muito problema, às vezes, com obreiros, tá? Então, às vezes não tem tanto problema com membro, mas às vezes tem um pouquinho de problema com obreiro, porque às vezes tem obreiro que às vezes quer dividir a igreja. Tá? Isso daí é muito complicado, porque o obreiro acaba tendo uma certa relevância, uma certa visibilidade, tem algumas pessoas da igreja que acabam gostando do obreiro, e o obreiro não pode usar isso para dividir a igreja, ele tem que usar isso para fortalecer. Tá? Eu não concordo com alguma posição do pastor, guarda para você. Tá? Se você precisar expor alguma situação, exponha para quem tem mais maturidade do que você, em momento adequado, porque você acha que não, mas às vezes o que você fala pode causar um cisma, pode causar pelo menos um enfraquecimento de uma alma. Então toma cuidado para você não falar demais, tá? E guarda a sua vida, né? Guarda a sua vida, guarda a sua família, viva o evangelho. Viva o evangelho sendo exemplo dos fiéis. Você sendo exemplo dos fiéis, o que você vai fazer além disso?
Você vai testemunhar o que a Bíblia fala e você vai orar. Gente, é de verdade. O que um pastor vai poder fazer, gente? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai ensinar a palavra e vai viver o evangelho. O pastor não vai resolver o seu problema. O pastor não vai trabalhar por você. E não vai fazer isso. E se alguns de vocês forem pastores, não façam isso. Por quê? Porque depois você não cuida da sua família, aí depois acontece um divórcio, a igreja não vai atrás de você. Entendeu? Vai perseguir. Também que tem o pastor. Para ser referência. A referência é o apacentar as ovelhas. O que seria apacentar? Cuidar das ovelhas. E o que seria cuidar? Ter paciência. Eu acho que pastor não é para todos. Porque o pastor ele tem que ser uma pessoa que ama primeiro o ser humano. E o que seria cuidar? Eu falo ser humano primeiro. Primeiro amor, ser humano. O que é amar? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo. Amar. Nem todos têm um novo amor. Tem uns que eles são autoritários. Isso, não. Exato, não pode, exato. Não, tem, sabemos que tem. Não falo porque eu vi, eu passei por isso. Sim, tem pessoa que não recebeu de Deus o chamado. Não tem. Aconteceu, mas a pessoa falou palavras pesadas para mim. Eu fui tentar agir dentro da palavra. Eu falei, eu fui fazer coisas que a palavra ensina. Quando eu fui fazer as coisas que a palavra ensina, a pessoa usou o seu poder. Não pode. Claro. Falou Sim. claro para mim, você não manda na igreja. Amém. Assim. E o que é sentar? Cuidar da ovelha, ter paciência de ouvir. Nem tudo que a ovelha quer ouvir, não precisa falar, mas ele tem uma forma de falar. Né? Se naquele momento a pessoa está ali preocupada, você não vai falar isso que ele quer, mas uma forma que você coloca a palavra, a pessoa ela recebe o amor, a atenção. Se fosse só para cuidar primeiro da família, não tem. Olha, tem uma passagem. Peraí. Eu estou falando da prática, pastor, não da palavra. A palavra sim. A palavra é linda e tem que ser pregada. Amar todos, todo mundo tem que amar, porque é mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo, isso é normal. 1 Pedro 5,3. Eu sei que se eu falo isso como posição de pastor, eu sei que a posição de pastor, para nós, que está do outro lado, é difícil. Mas quando uma pessoa tem um chamado de pastor, não tem aquela passagem já fala quando 1 Pedro 5. ovelhas, quando ela estava no pasto, aí uma se perdeu, foi lá, estava doente, sumiu, não foi fácil encontrar aquela ovelha. Então, para encontrar aquela ovelha, não para vaziar. Ele teve que ter tempo para buscar a ovelha. Eu falo. Eu só me coloco nesse pensamento, eu viajo na Bíblia. Né? Vamos lá, peraí. Se ela fala que tinha 100 ovelhas, uma ovelha dissipou. Porque se ela se perdeu, ela não estava na vista do rebanho. Quem conhece rebanho, sabe que o rebanho passa imenso. Mas esse pastor que você está falando é Jesus. Não, eu estou falando da palavra. Estou parafraseando a palavra. Estou falando a palavra, meu amor. Que se usa para cuidar das ovelhas. Se usa muito de público, não é assim? Então, quando a gente fala da palavra, você fala, a palavra antes de Jesus falou, como para nós sermos semelhantes à palavra. Sim, olha, vamos lá. 1 Pedro. Muitas vezes essa parte de falar larga só. Não, então, e essa pessoa precisa? Vamos ler aqui. 1 Pedro, capítulo 5. Agora você falou, eu posso concordar, mas aqui eu posso falar, né? Pode falar sim. Agora eu vou falar que eu vou virar polêmica. Pode falar. Olha só. Sim, a gente está aqui para aprender. Olha lá. 1 Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, presbíteros aqui especialmente os pastores, tá? Sim. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Então, apóstolo Pedro falando, eu também que sou pastor, estou dizendo. E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Aí diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Sim. Então, realmente, na Bíblia fala, justamente, o pastor ele não pode achar que ele é dono, porque às vezes tem. Então, assim, eu estou falando para vocês porque, como obreiros, pode acontecer, né? Assim, que não aconteça, mas pode acontecer em algum contexto, para algum lugar que você vá, que Deus te enviar, em alguma situação, pode acontecer, não que o pastor seja, mas que em algum momento ele se comporte desse jeito, que ele erre como ser humano, mas isso não te dá vazão para errar,
tá? Mas não é critério bíblico o pastor ele ter esse pensamento aqui de ser, aqui como falou aqui, agir por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas, o que eu estou falando, servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, assim, o que eu estou falando, gente, é por quê? Por que eu estou citando essas coisas? Porque obreiro é para ser parceiro do pastor. Não estou falando encobrir coisas, uma situação. Não, eu estou falando que dentro da legitimidade do cargo e da função pastoral, né, dentro do que é legítimo, o obreiro deve sim ser homem e mulher de confiança do seu pastor, tá? E a gente tem que ajudar os pastores, porque veja bem, o pastor ele tem uma responsabilidade, né? E tendo essa responsabilidade, gente, ele é ser humano. Ele precisa, como você viu que lá em Atos capítulo 6, eles instituíram os diáconos justamente para eles não serem sobrecarregados, entende? Então, o pastor, ele precisa, cabe ao obreiro também, que tanto o presbítero como o diácono, diaconisa devem ser irrepreensíveis, tá? Então, o que acontece? Basicamente, a prioridade número 1 do pastor, ele tem que cuidar da saúde dele, ele tem que estar vivo. Ele tem, por exemplo, tem membro, assim, às vezes tem solicitação que às vezes é pedida para pastor, e até tem alguns pastores que estão em situação de saúde vulnerável. De hora ou outra eu vejo situação de pastor ou cai em depressão, ou acaba a situação assim complicada, ou até mesmo morre do coração, porque não se cuida. Entende? Então, isso não o pastor precisa cuidar da sua vida, precisa cuidar da sua saúde. Como obreiros, nós também precisamos cuidar da nossa saúde física e mental. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, a obreira precisa cuidar da sua casa, da sua família. Tá? A gente precisa fazer a lição de casa para poder servir na igreja. Isso é fundamental. Ter esse cuidado, tá? Agora, cuidou da sua casa, cuidou da sua saúde, você pode... Danilo, mas eu vou deixar as almas morrer? Não, gente, a gente é um trabalho em equipe. Por isso que é importante também a gente não ser negligente. Porque quando eu sou negligente, aí eu sobrecarrego. Se eu não faço a minha parte, eu sobrecarrego. Não é assim, às vezes tem os diáconos. Às vezes tem aqueles diáconos que não aparecem na igreja. E tem os diáconos que aparecem. Às vezes aqueles que aparecem não ficam sobrecarregados, porque aqueles que não aparecem de vez em quando não ajuda. Então aí tem uns que só aparece que a igreja, todos os trabalhos, só aquele irmão tem que fazer. Isso é complicado. Exato. Agora, quando tem uma dinâmica que já fizeram, que é o seguinte, seria legal fazer, mas não dá, imagine, tá? Imagina que eu dei uma bexiga, um balão, para cada um de vocês. E a gente só tem a função de ficar batendo na bexiga. Aí vamos supor que cada vez sai uma pessoa. A gente vai batendo nas bexigas. Aí, se sai todo mundo, ficar uma pessoa só com todas as bexigas, o que acontece com as bexigas? Cai. Ou seja, a igreja, unidade. Então, assim, a gente está ali para se ajudar. Então, como obreiro, a gente tem que tomar esse cuidado também, porque tem pessoas... Gente, eu estou falando para pessoas que são ou serão obreiras. Então, ajuda. Eu entendi o ponto da senhora, realmente tem que ter amor. Se não tem amor, não tem chamado. Né? Fala-se muito de horário de culto. Não se fala do pastor fora da igreja. Mas isso. Acaba virando uma regra, uma logística. Eu fica ali, fora da igreja, cadê os pastores? Não, mas... É isso que eu estou falando para os irmãos. Não é esse foco aí da logística nossa. Isso, o irmão, eu estou falando assim... Sim. Você falou, eu pergunto para você, qual a função do pastor? Que assim, a gente eu não estou trazendo... Sim, eu não estou trazendo para um caso específico da Assembleia de Deus Ferreira, sede. Isso, aí eu teria que entender algum caso e entender o que acontece, o contexto. Agora, no geral, eu digo assim, que nós como obreiros, a gente precisa... Eu acho ele muito amoroso. Sim, então... O pastor Levi, eu gosto muito dele. Não, exato, o pastor Levi é incrível que ele é muito acessível. Tem até um tom de voz
Pois é, sendo, não, é a questão de ser exemplo, né, dos fiéis. Então, mas a gente precisa olhar o pastor, é o seguinte, o pastor, ele não é um homem de ferro. O que eu estou falando para vocês é nesse sentido, e nem você é homem nem mulher de ferro, entende? O que eu estou falando é que nós precisamos ter essa responsabilidade pessoal e essa responsabilidade com relação ao nosso pastor e a responsabilidade com relação aos companheiros e companheiras. Porque se eu faltar, eu não tenho que também estar presente sempre, querer fazer tudo. Tem pastor, gente, que ele colocou tanto na cabeça. Você sabia que a sabedoria de Deus é uma coisa muito delicada. Porque o que acontece? O diabo ele é muito astuto. Então, ter sabedoria de Deus é um negócio assim muito especial. Porque às vezes, vocês sabiam que às vezes o ativismo ele é uma ferramenta do diabo? Tem pessoa, o pastor Flávio Rocha ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que existe uma igreja na cabeça de cada crente. Cada crente acha que a igreja devia ser de um jeito. E às vezes não é, não dá para ser. Entende? E às vezes a gente, por causa dessa vontade de ter uma igreja, não, o diácono tem que ser desse jeito, o pastor tem que ser daquele jeito. A gente briga, a gente faz divisão. A gente, na verdade, faz o contrário do que como diáconos e obreiros deveríamos fazer, que é construir, né? Tudo dentro da palavra, entende? Não com arrogância, não com soberba, realmente não entendendo que o nosso ministério é para oprimir, mas a gente tem que entender qual que é a nossa função, mas também alerto vocês às nossas limitações, tá bom? Eu percebo um padrão bíblico, tá? Eu estudo a Bíblia, só que eu não vejo, por exemplo... A passagem explícita? Passagem, não, eu vejo um padrão. Por exemplo, ela está falando o que faz um pastor, tá? Que padrão que eu vejo? Eu vejo Paulo conduzindo a igreja. Eu não vejo Paulo conversando com a Maria porque o marido dela traiu ela. Eu não vejo Pedro conversando com o João que falou mal do Pedro. Então, assim, eu vejo o pastor como condutor da igreja. Uhum. Né? Então, agora, eu acredito que tem muita gente confundindo pastor com psicólogo. Tem, o que acontece. Mas cuidado com Não, isso também. mas tem como função pastor. O pastor ele tem uma função que é a função de aconselhamento. Aí dentro dessa função de aconselhamento, e digo, mesmo que eu tenha, é aconselhável, na verdade, que toda a igreja tenha sabedoria para aconselhar. Inclusive as mulheres, diz na palavra que as mais velhas ensinem as mais jovens, tá? E tem coisas que entendam que só as mulheres vão poder ensinar. E a Bíblia fala claramente que as mais velhas têm o dever de ensinar as mais jovens, não é o pastor, as mais velhas. Então, existe a questão do aconselhamento mútuo. A gente tem que ter sabedoria, porque às vezes vai ter algum jovem, por exemplo, que vai contar um segredo para o Caio. E o Caio não vai poder expor aquela situação, mas o Caio tem que ter sabedoria para, na palavra, aconselhar aquele jovem. Então, isso é importante, tá? Porém, existem situações que mas o pastor... Mas a palavra... É exclusivo do mas pastor, mas a palavra... ou é de todo cristão? Primeiro é o seguinte, vamos lá. O aconselhamento que eu estou falando assim, a sabedoria, é necessário que todo crente busque sabedoria de Deus para responder. Porém, cabe ao pastor, mas existem casos... Eu posso te aconselhar, se quiser. Thiago, mas assim, existem casos, por exemplo, existem casos... Eu tô firme na escritura, tô orando, entendeu? Sim, eu mas... tenho um conhecimento. Sim. Se me perguntar, eu não, vem aqui, vamos ver aqui. Sim, exato. Mas existem casos que o pastor da igreja... existem casos que é o pastor da igreja que ele tem a palavra... Por exemplo, se o que a Bíblia fala? Se eu tenho um assunto com você, a gente pode resolver. Então, aconselhar é exclusividade de um pastor, é isso? Sim, a questão do aconselho... Não, Thiago, pera lá. Calma lá. O aconselhamento no sentido também de disciplina, ou o pastor, ele tem assim uma prerrogativa, né, de aconselhamento no sentido de que tem assuntos que você necessariamente é bom que procure o pastor da igreja. Danilo, mas eu busquei um irmão que ele tem sabedoria de Deus e ele me aconselhou e é um homem maturo na fé. Resolveu?
Amém, glória a Deus. Não é que a pessoa não pode te aconselhar. Assim, um irmão que tem a maturidade espiritual não possa te aconselhar. Mas espera-se do pastor da igreja que ele tenha maturidade para aconselhar. O pastor ele precisa ter essa maturidade para aconselhar, porque faz parte do ministério pastoral o aconselhamento. As pessoas normalmente vão buscar, esperam que o pastor tenha uma palavra de sabedoria para alguns assuntos complicados na vida das pessoas, né? Busca-se o pastor para isso. Agora, por exemplo, em situações também de disciplina, de problemas que não envolvam uma só pessoa, mas envolvam a comunidade, quem responde isso daí é o pastor. Não quero fugir um pouco do assunto para a gente continuar, mas a questão é a seguinte: quando alguém chegar em você como obreiro e você, na palavra, não se envolvendo, porque o que é o aconselhamento? Você não se envolve na decisão da pessoa, tá? Você mais ouve do que fala. Tá? Porque às vezes o aconselhamento é só você escutar, só de você emprestar o ouvido, você já resolve. Agora, depois disso que você emprestou o ouvido, o que você pode fazer? Você pode orar, tá? E você pode falar a palavra, se a pessoa quiser ouvir, tá? Mas toma cuidado para você não se envolver. Não, você pode ouvir, tá? Você pode ouvir, você pode... Gente, vamos lá, cuidado, vamos lá. Você pode, se alguém chegar em você, você... Eu só tô querendo entender se você tá falando da gente normal ou você tá já falando... Todo crente, ele pode ter sabedoria. Pode ter sabedoria, pode ouvir, pode aconselhar na palavra, mas o que eu falo? O pastor, ele tem a prerrogativa. Tá? Tem algumas... Agora, você precisa ter sabedoria para lidar com algumas questões que chegam até você. Tá? Então, mas tomem cuidado para não se envolver, porque nem o pastor da igreja vai se envolver em decisões que são particulares da pessoa, sabe? Se envolver na vida da pessoa. Tem pessoa que ela começa a querer ajudar as pessoas, elas começam a dar conselho e fica trocando no WhatsApp e fica visitando, você não está ajudando ninguém assim, se você está se atrasando. Entendeu? O pastor não tem obrigação, e muito menos você como obreiro, de se envolver em situações. Às vezes quer chegar, o casal está com problema, você vai chegar porque ele está errado mesmo, porque ele tem que trabalhar, porque ela tem que parar de gastar, porque seu marido, que você não trata ele melhor, a sua esposa, porque você não trata ela, você se envolveu. Você se envolveu. Toma cuidado com isso, né? Busca a sabedoria de Deus nessa parte de aconselhamento, quando couber, seja exemplo dos fiéis, ore pelas pessoas, apresente a Deus, fofocar para Deus não tem problema, ouvir, tá? Você tem momentos, né? Você não vai caçar pessoas para falarem coisas para você, mas tem momentos que alguém vai falar, você tem que estar ali para ouvir, pode orar pelas pessoas, mas procura falar o mínimo possível. Se for falar, se limite a apresentar o que a palavra fala, mas não se envolva, porque nem o pastor da igreja vai se envolver em caso particular de ninguém, não. Tá? Não pode. Agora, normalmente se espera que o pastor tenha essa sabedoria, mas se acontecer alguma situação que você tenha sabedoria para primeiro não espalhar aquele caso, saber aconselhar a pessoa ou, né, sempre que possível, orientar, encaminhar essa pessoa ao pastor ou alguém que vai ajudar com maturidade aquela pessoa. Amém? Vamos continuar, a gente não vai terminar. Tá bom? Oi? Não, eu ia fazer a pergunta, a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo ele dá discernimento e sabedoria para as pessoas? Sim, lógico. O Espírito Santo dá discernimento. Sim. E em Atos 5:32 está escrito, Pedro dizendo, em Pentecostes, assim, bem como o Espírito Santo que Deus, sabemos da verdade, bem como o Espírito Santo que Deus concede àqueles que obedecem. Então, se a pessoa obediente a Deus está cheia do Espírito Santo, ela tem sabedoria. Tem sabedoria. Sim. E tendo sabedoria, não vai se envolver na vida dos outros. Não, isso que eu tô falando. Mas aí não é exclusividade do pastor. Do quê? De ter sabedoria? Sabedoria. Não é exclusividade, mas é... Espírito Santo, sabedoria, certo? Para aqueles que obedecem. Exato. A Bíblia ela fala justamente que, na verdade,
todo cristão deve ser sábio e cheio do Espírito Santo. Isso. Amém? Exatamente. Mas, o que você Agora, quer dizer espera-se que o pastor, que obrigatoriamente... tem- essa, sim, essa é uma temática exato. do crente. Porque assim, o pastor, ele é um crente que ele é consagrado, né, pela comunidade eclesiástica, reconhecido como alguém que vai ser exemplo dos fiéis. Então, se ele vai ser exemplo dos fiéis, ele tem que ser alguém comprovadamente que tenha sabedoria. Porque se não tiver sabedoria, vai acabar influenciando a comunidade, algo que não é condizente com o que a escritura que Deus Mas requer da alguém cheio do igreja. Espírito Santo pode aconselhar. Pode aconselhar, pode aconselhar. Dependendo do caso, né, mano? Hã? Não, eu só quero entender. Nós estamos na sala de aula. Não, pode aconselhar, mas aí a gente vai entrar o que é o aconselhamento. Espera-se que o pastor saiba. Então, espera-se que o pastor, é dever do pastor saber aconselhar. E quer saber de uma? Quer saber como é que funciona? Por exemplo, vamos supor que o Danilo. Vamos supor, sabe como é que funciona na prática? Você vê como é que funciona na prática. O Danilo. Sabe o que é na prática? O Danilo é pastor da igreja. Aconteceu um caso ali, um BO de uma família. Casal, tal, a mulher descobriu como tá traindo ela, quer separar a família, como é que faz, deixa de fazer, deu um BO, deu um problema. O pastor, ele vai aconselhar na palavra, né? Agora, sabe como é que funciona na prática? Se o pastor também não souber o que fala, pastor Paulo, como é que eu lido com essa situação aqui? Entendeu? Pastor Levi, como é que eu lido com essa situação? Então, o que o pastor Levi tem de também, além dos... o pastor Levi, o que ele... Gente, faz muita coisa, porque tem muita situação que ele tem que aconselhar. Tem questão de quem às vezes até tem mais bagagem. Exato. Então, tem casos que é tão tenso. Uma pessoa mais velha cheia de Espírito Santo, não gosta de bagagem. O quê? Não, eu tô rebatendo. Não, Thiago. Ele tá falando que o pastor tem mais bagagem e tal. E se for um crente mais velho com bastante bagagem, também cheio de Espírito Santo? Não, tem, mas espera-se que o pastor, né, ele tenha essa prerrogativa. O que eu tô falando assim, tem situações que nem o próprio pastor vai saber resolver. Então ele vai buscar com aconselhamento com outras pessoas que ajudem na resolução do problema daquela comunidade. Tá certo. Hã? Nem sempre vai ser separação do casal. É muito difícil. Mas não, eu não vou entrar, já é outro assunto que eu não quero entrar, tá? Então, assim, mas o que eu tô falando, gente, assim, em vez de regra, sejam sábios, sejam cheios do Espírito Santo e tenham bons testemunhos. É o que está escrito lá em Atos 6, mas não se envolvam em problemas que não é de vocês. Cuidem da vida de vocês, da família de vocês e façam bem feito aquilo que Deus colocar no caminho de vocês para fazer. Agora, se for para você encaminhar para algum responsável, encaminhe. Não abrace questões que não são suas. Não é mais encaminhe, tá bom? Capítulo... Mas obrigado, gente. É importante essas considerações que a gente acaba se aprofundando. Aí os likes vão aparecer agora, né? Vai. É que como é o último dia, eu fui. Na prática tem situação. Exato, não é verdade. Filantropia cristã, né? A gente já expôs, né? Não vou me aprofundar. Agora tem algumas questões mais práticas aqui, que tem a questão aqui da Santa Ceia, né? Algumas considerações aqui com relação à Santa Ceia, né? Isso. Deixa eu ver. Todos já serviram ceia aqui? Quem? Hã? Quem nunca serviu? Bom, existem várias maneiras assim, tá? Qual que é a regra? A regra é que você ouça o seu líder, tá? Capítulo 7 agora. É importante que você ouça ali as orientações do seu líder, tá certo? Então, se você é um líder, né, na sua congregação, enfim, ou não, você vai ajudar o líder, né? Mas a questão da própria igreja estar bem organizada, isso não só para ser, mas para todo culto, coisas que eu já falei, procurar o obreiro, procurar chegar um pouquinho mais cedo, né, no culto, para poder ajudar. Faz o teste, aqui na igreja mesmo, né, o culto, sempre os obreiros, a igreja está antes do horário, os obreiros já estão aí dispostos, por quê? Quando chegar
os membros, que costumam chegar um pouquinho mais cedo, né, que são pontuais, ele já tem que encontrar a igreja organizada. E quem vai organizar isso? Os diáconos. E os diáconos que chegam cedo. Não, mas eu sempre cheguei na igreja, a igreja sempre esteve arrumada, porque outro diácono chegou mais cedo que você. Mas alguém arrumou a igreja, né? A igreja não se arruma sozinha, alguém arrumou, tá? E aí, se você puder, né, ajude sempre nesse trabalho, tá certo? Sobre a ceia, gente, tem igrejas, tá? Que aproveita para falar da ceia, fala de vasilhas limpas. Tem igreja que serve o copo, né? Pelo amor de Deus, se for isso, tiver alguém no púlpito, lava os copos. Tem igreja que só passa água só e lava o copo direitinho. Não é lavar, passa com sabão, faz as coisas com capricho, né? Não, tem copo, pelo amor de Deus. Você vai ver, você sabe que a pessoa só passou água, já tem uns 3 anos que a igreja foi fundada, que tá ali, a pessoa só passa a aguinha lá e enche de novo. Acabou, vai enchendo. E não, né? Passa, faz as coisas com... mas normalmente são os obreiros que tomam água, né? Então, assim, faz as coisas com capricho, verifica ali se os obreiros, especialmente, eles têm água, né? Se os copinhos, leva lá, se a igreja, né, se tem uma jarrinha de água, coloca lá. Ah, mas eu não quero. Não é obrigado, gente. O obreiro pode descer? Pode, o obreiro pode descer, né? Mas se já tem esse costume, né, é bom. Imagina, a pessoa... quanto menos o obreiro descer do púlpito, é melhor, tá bom? Então a gente já tem isso. Dani, mas tem igreja que serve as pessoas também. Se puder, o líder dos diáconos tiver essa condição, é bonito também, para que os visitantes não tenham que se levantar, buscar água, né? Mas façam tudo de forma alinhada com o seu líder, tá? E tendo como visão justamente servir as pessoas para que elas fiquem à vontade, eles sejam bem atendidas, tá bom? Em relação a crianças, a gente já falou, né, também. Com relação o que acontece? Aqui, normalmente, nós temos aqui, antes da ceia, nós temos uma reunião aqui no Ferreira com os que vão auxiliar ali na ceia. Tá? Não sei como é nas congregações, se antes fazem também essa reunião, ou se dão essas orientações. Lá no Arpaldo vocês costumam fazer alguma reunião antes? Ou já é o padrão mesmo? Porque são menos obreiros, então todos já têm consciência do que fazem, já tem ali um... Sim. Maravilha. Tanto é que agora eu peguei aquela prática sua, que você fala de servir a pessoa na parede para o corredor. Isso, são esses detalhes aí que são importantes, né? Você vai servir, né? É importante manter, né, a formalidade, manter a posição em que o seu líder vai indicar para você servir, não é? Você não serve, diácono não vai servir pastores, tá? Você não vai servir a ceia para pastores, né? Nem para obreiros. De presbítero você não vai servir, presbítero você não vai servir, a não ser que ele esteja no meio da igreja, tá? Normalmente, você vai receber a ceia de um outro pastor que vai passar ali, vai servir os pastores, ou do pastor da igreja, dependendo do que o pastor direcionar, tá? Você vai... O que eu posso falar assim? Cada igreja vai ter o seu direcionamento, mas procura, tanto para servir a ceia como para recolher as ofertas, manter primeiro ser visto, né? A gente aqui no Feira já tem esse posicionamento padrão, manter também procurar não fazer as coisas com pressa, não precisa fazer nada correndo, né? Entenda que ali é um momento sagrado, é um momento especial, né? Um momento santo. Então, faça as coisas com... aquela palavra, pedir oração, né? Mas com sabedoria, esteja atento às situações ali, né? Pode andar erguido, assim, procura ver, sempre ter uma visão assim do que está acontecendo, né? Não anda com cabeça baixa, né? Não seja tímido, né? Porque eu falo, tímido, ele é visto. Você quer não ser visto, então não seja tímido. Já chega, faz aquilo que você precisa fazer, né? Você vai colher oferta, aí você hesita, né? Vai.
Aí a pessoa Aí a pessoa fica assim, fica sem graça, né? Já chega, você vai colher oferta, já vai lá com a salva lá, todo mundo já sabe que você vai colher oferta, e vai, entendeu? Vai com a salva, tanto com a salva, vai lá do meio do banco, vem trazendo assim, né? Direitinho, vai para o outro assim também, vem trazendo assim. Quando é a ceia, toma cuidado se não tem criança embaixo, né? Procura fazer assim também, leva para cá, vem trazendo a bandeja também, seja do pão ou seja do suco de uva, tá? Procura andar sincronizado com a outra pessoa, tá? Para ficar bem organizado certinho. Tá? São alguns conselhos assim, na questão da ceia, Daniel, o que eu vou falar, não é? É bom também ficar atento aos trocos, porque tem que a gente vai dar oferta na igreja, que acontece muito com a gente. Eles falam, eu estou demorando 50, mas eu vou dar só 10 de oferta. Traz 40 para mim ficar atento. Tem pessoa que esquece, né, de devolver o dinheiro da pessoa, né? Esquece qual é a pessoa. Qual é a pessoa também. Gente, assim, oferta, você não esqueça, né? Isso, não esqueça a oferta, não tira o troco na hora, não coloca a mão lá dentro, tá? Mas só fechando a questão da ceia, a gente já volta assim para a oferta. Não se dá. Vamos falar terminar a ceia aqui, né? Com relação à palavra, vai de acordo com o que o seu líder te direcionar também, tá? Alguns falam, esse é o corpo de Cristo, foi partido por vós, ou esse foi partido em memória de mim, esse é o sangue, o cálice. Depende muito do que... mas normalmente são palavras curtas, tá? Que é orientado. Tá? Por exemplo, aqui está em memória do corpo do Senhor, tá vendo? É diferente do que é dito aqui, que a gente diz diferente, tá? Mas escutem aquela orientação que vocês receberem do seu líder de diaconia, vocês cumpram, tá bom? O que mais que eu falar sobre... Se cair um pão, alguma coisa, pega, não precisa desespero, tá bom? Então, basicamente, tem algum outro cuidado, alguma outra coisa que a gente não falou sobre a ceia? É bom também citar aqueles que não são cristãos que quer pegar, né? Não... Acontece muito. Isso. Assim, a gente... É difícil, né, perguntar. Se acontecer, a gente deixa pegar? É orientado. Normalmente é orientado. É orientado no púlpito. Mas vamos supor que a pessoa vai lá e vai pegar. Você vai caçar briga com as pessoas, a pessoa já sabe que não tem que pegar. A pessoa já sabe que não tem que pegar. Normalmente, eu vou ser bem sincero, normalmente não pega. É muito difícil alguém pegar. Mas e se pegar? Gente, às vezes tem pessoa que ela está até já visto, a pessoa tem disciplina, a pessoa não está fora da comunhão da igreja, o pastor já foi lá. Não estou entrando no mérito de disciplina, meu Deus, não é o assunto da vez. Mas tem situações que eu já vi que a pessoa está fora de comunhão da igreja, ela quer pegar, o diácono virou a coisa e ela quis pegar mesmo assim, porque ela... e aí como é que faz? A pessoa, né, deve examinar a si mesma. Então... Cada um segura... então se a pessoa... Exato. Agora a nossa função ali... Você vê também, eu sei que a gente não pode falar nada, mas só para os irmãos aqui saberem, tem mães, homens não, mas tem mães que quando vai tomar a ceia, geralmente dá para o filho. Eu já vi igreja que separa um pouquinho de pão. Eu já vi igreja que separa um pouquinho de pão antes da oração, deixa separadinho. Aí depois que o pessoal ceia, vai lá um pouquinho de pão separado, não é nem orado, não é nada, sabe? Pão, toma. A criança viu comendo, a criança come. É bom falar isso. Quando termina a ceia, aquelas sobras, como que o procedimento a gente faz? Então, aí depende muito... Como é que... Pode falar. Tem uma irmã que, às vezes, ela enterra, né? Ela enterra. Assim, tem uns que, tipo, às vezes nós separamos, né? Para ver as pessoas estão tomadas, mas tem gente que enterra. Eu sou a pessoa que eu observo muito. Geralmente, as pessoas não me ensinam, porque eu observo tudo. Quando eu vou fazer, eu já procuro fazer do jeito que eu vi que eu acho que é certo, né?
Aí, o que que acontece? Quando lá atrás, quando eu congregava numa assembleia, mas não era do Ferreira, eu vi os irmãos, quando terminava a ceia, eles derramavam o suco na pia, né? E o pão, eles colocavam água dentro E dissolver. para dissolver, né? É assim que eu aprendi também. Já em outra igreja, eu vi Oi? a irmã, É assim que eu aprendi. pegava o pão, levava para casa, ali ela botava no forno, deixava torrar, tipo virar, né? E depois jogava fora. É que o que acontece? Existem algumas teologias com relação a que a gente, isso aí vocês vão ler na página 47, que vai falar sobre a questão da transubstanciação e da consubstanciação, tá? Que é a questão da seguinte, e depois tem algumas outras visões também, até a 49, vocês vão ver isso daí. Mas é da 47 até a 49. Existe essa parte mais doutrinária do que significa. Então, realmente, essa parte da ceia, ela dividiu muitos pensamentos desde a Reforma Protestante. Dá debate. Nossa Senhora, Nossa Senhora. É. Nossa Senhora, parece. Até nascer, ela nascia com as crianças. Normal. Todo mundo que entra. Porque eles falam que crianças não têm pecado, então não tem problema. Na porta, primeiro você sai com a bandeja, você pega a sua santa ceia, depois sem a ceia, celebrada por todas as crianças. Tem esses detalhes assim, por exemplo, aqui no Ferreira, a gente não tem esse costume. Tá? Outra coisa também, que é um detalhe importante, assim, nomenclatura, só título de conhecimento, tá? É errado falar Santa Ceia, é preferível falar Ceia do Senhor. Né? A gente tem esse costume também para não santificar, né? Por mais que tanto a ceia como o batismo seja reconhecido como os dois únicos sacramentos que nós reconhecemos, os protestantes. Os católicos têm outros sacramentos, mas os protestantes só têm esses dois sacramentos, que é o batismo e a ceia. Tá? Então, essa questão na questão da consubstanciação e da transubstanciação, tem essa questão de ser ou não o corpo de Cristo, então tem esse cuidado de não jogar no lixo, de não de não desfazer de uma forma não honrosa, tá? Mas normalmente em cada igreja já tem ali uma forma de descarte. Tá? Então, você não vai inventar a roda, né? No caso, por exemplo, quando eu tinha essa função, a orientação que eu recebi foi a torneira, abrir. Eu até, na época, era mais jovem, eu falei, não, faz, porque é o jeito. Porque normalmente o que acontece? Danilo, mas não tem problema, tal. Mas aí se você vai, tem um irmão, uma irmã, vai ver você jogando no lixo, jogando junto com... O pessoal se escandaliza. Então, por questão já de cultura e siga as orientações que o seu líder fala, mas se você quiser mas assim, se você quiser se aprofundar nesse estudo para ter um posicionamento mais sólido com relação à questão, você vai procurar esse tema que eu falei sobre ceia, consubstanciação, transubstanciação, vai entender quais são as visões, a visão de Lutero, a visão católica, a visão reformada, e aí você vai ter uma visão mais fundamentada teologicamente falando com relação ao tema, tá bom? Não vou me aprofundar, porque eu tenho que explicar o que é cada uma coisa para entender, para chegar, mas na prática o que você vai fazer já tem um padrão a ser feito, existe realmente esses cuidados de descartes, respeitem isso daí, mas procurem estudar também a palavra por mais que em alguns momentos vocês sigam algumas culturas, algumas liturgias, vocês façam com o máximo de consciência bíblica possível, tá bom? Bom, com relação falei das ofertas, então, com relação às ofertas, mesmo procedimento para recolher as ofertas, faça como tem que ser feito, com postura, seja firme, tanto para a ceia como para a oferta, é a consciência da pessoa, se a pessoa participar da ceia ou se ela vai ofertar. Ela tem que saber que você foi lá, você fez a sua parte, né? Porque tem pessoa que fica constrangida, tem pessoa que às vezes, né, sei lá, se arranhou com o marido, já não quer ceiar. Já acha que porque brigou com o filho, chama... É sério, tem pessoa que às vezes não ceia porque chama a atenção do filho. Aí eu chamei a atenção do meu filho, ele me provocou, e eu falei, dei uns tapinhas nele, então não vou participar da ceia. Tem gente... Então você chega lá e fica olhando para a pessoa para ver se ela participar,
é constrangedor. Né? Então, né, faz a sua parte, o pessoal já sabe que você foi separado ali para colher oferta, já sabe que você foi separado para levar os elementos da ceia, faça a sua parte, né, faça do jeito que você está sendo orientado. Em relação à oferta, a questão do troco, toma cuidado. Com relação a onde você vai levar a oferta, não se conta a oferta na igreja, tá? Você vai levar para o responsável. Preferencialmente é bom que se leve em mais de uma pessoa, respeite as orientações do seu líder também, com relação a isso daí, para que se der algum problema, não foi problema seu. É algo que você fez conforme foi orientado, entregou para a pessoa, né? E toma cuidado, às vezes, dependendo da igreja, você vai sair com a oferta, para não ser até acontecer alguma maldade. Tenha cuidado com isso daí, quando você está com dinheiro, né? São coisas que podem acontecer, cabe o diácono e a diaconisa estarem atentos com relação a isso daí. A maioria das igrejas, eu já falei, elas recolhem as ofertas de frente do púlpito para trás. Eu sou a favor dessa visão justamente porque as pessoas vão ver vocês. Tá? Elas veem os diáconos, tá? Quem tá com a maquininha, vê, cabeça erguida, para ver se tem alguém chamando. Porque às vezes tá com maquininha, a pessoa chama tanto que desiste. Não vou chamar mais não. Não, para quê? Tô chamando. Então, esteja atento. Eu cheguei a desistir. A pessoa desiste. E terminar, eu vou ficar parada aqui com a cabeça baixa. Tem pessoa com a cabeça parada, com a maquininha só olhando para uma pessoa só. E a outra chamando lá, a pessoa chama, entendeu? Não, tá com a maquininha, gente. Esteja atento ali, né? Esteja atento para ver se... a mesma oferta, ou se vai servir, terminou de servir, dá uma olhada assim, ó, bate o olho sempre aqui, ó, olha, né, vê se algum outro diácono te dá um toque, vê se alguém está precisando de alguma coisa ali. Olhar, gente, tem que ter atenção. Se não tiver atenção, ver que se o pastor está falando alguma coisa, o pastor está no púlpito chamando, assim, então já não presta atenção, né? Como eu já falei também sobre vamos falar da porta também, quando chega alguém, um visitante, né? É trabalho de toda a diaconia. Tem um banco vago, se eu estou na porta, às vezes aqui, eu estou vendo que o banco está na minha frente, eu sei se tem alguém ou não tem. Então, se eu vi que chegou alguém lá, aí o introdutor, ou se não tem introdutor, né? Eu pelo menos eu dou um toque, ó, vem cá, tem 2 vagas aqui, tem 3 vagas aqui, né? Já dá para a gente acomodar o visitante num bom lugar, tá? Então, tudo isso daí é importante ter o olhar, né? Tá com o olhar bem atento, né? Então, acho que com relação falou sobre as ofertas, com relação a portas, tomar cuidado com relação à questão de segurança também, né? A gente já falou sobre isso, questão, por exemplo, também de pessoas mal intencionadas. Às vezes, principalmente os homens, é bom ver se chegou alguém assim que quer aprontar na igreja, quer fazer bagunça, já chega, às vezes você, principalmente os obreiros mais fortes, né? Chega do lado, com muita sabedoria, fica ali para a pessoa pelo menos ser intimidada para não fazer desordem, tá? Mas se a pessoa tentar atacar alguém, aí você de forma defensiva tenta conter, né? Contenha a pessoa, tá? Então é importante você estar atento com relação a isso daí. Mas ele veio ouvir a palavra. Então vai ouvir a palavra, mas toma cuidado para ele também não atrapalhar, às vezes, uma irmã. A gente já falou isso em aula, né? Para não ser mal educado, indelicado. Então, estejam atentos a essa parte da segurança. O obreiro não fica de costa para a rua, né? Sempre, assim, atento à rua. Às vezes pode entrar até um cachorro. Entrou um cachorro, né? Entrou. Não era você, não, né? Era você, deixou, Maria, o cachorro entrar. Oh, meu Deus. Ficou lá dentro. Não tiraram o cão da igreja, não? Te repreendeu. Não tirar, velho? Não conseguia tirar. Deixa eu chorar, velho. Quando a minha dona conseguiu tirar ele da igreja. Olha lá. Eu tava na luz. Aí eu vi que ele estava brincando lá pra dentro da igreja. Aí eu fui atrás, lá e botei ele pra fora. Cheguei lá na igreja, estacionamento do Paraisó. Aí ele voltou e tudo foi na porta da frente. Ele pensou, ninguém tira da benção, não. Ele ia subir no altar, cara. Aí o obreiro foi lá. O obreiro foi lá, fez assim, e o medo? Aí o obreiro foi chamando. Caramelo, né?
Esse entrou na dona. Aí a dona, poxa, a dona tava lá para pegar o cachorro. Não, o pior é quando o dono tá dentro da Às igreja. vezes saindo ele voltou. A gente distraía ele. Não, mas mais uma vez entrou. Oh, meu Deus do céu. Tomar cuidado, eu já falei, já vi em casamento, pessoal, bêbado entrar assim, ia até quase onde a noiva estava, que todo mundo distraído com a decoração e entrou. Né? Foi até a metade da igreja. Né? Uma vez, lá no Equador, era um pastor Heraldo ainda. Eu tinha faltado e esqueci de cozinhar pra ele. Aí no outro dia ele falou assim: cadê você, negão? Ele me chamava assim: cadê você, negão? A voz bem grossa, né? Cadê você, negão? Aquela voz grossa dele. Cadê você, meu irmão? Esses dias tive que ficar na porta aí, porque entrou um cara aí maior do que eu e você não tava aqui. Então, assim, estar na porta, gente, é sério. Né? Criança pode sair, mas de jeito nenhum. Não tem autorização para sair. Né? Então, tomar esses cuidados. Né? Criança bagunçar na igreja. Principalmente em periferia, entra muito nóia, muito ter sabedoria. Às vezes, aquela coisa. Tudo na igreja tem aquela pessoa que tem aquele dom. Às vezes, por exemplo, é para uma criança. Como é que eu vou resolver a situação da criança? Tem alguém que tem o dom ali para lidar com a criança. Tem alguém. Chama. Às vezes você... Das crianças. É que nem eu, por exemplo, eu estou falando a questão do aconselhamento. Tem questão que eu vou falar que eu não tenho, não sei ouvir, não sei falar. Vamos chamar alguém que, né? Chamar o pastor, indicar. Não sei lidar com a criança está bagunçando. Tem as irmãs que sabem conversar com a criança. Né? Eu falo, minha irmã, ela chama a atenção da criança, a criança obedece direitinho. Eu falo, meu Deus. Né? Agora eu não, se eu for falar com a criança, às vezes mais chora. Nossa, uma vez eu fui salvar minha sobrinha, né? Não sei o que estava acontecendo, se um cachorro ia pegar. Eu sei que alguma coisa eu fiz assim, e quando eu fui lá, só vi o bico. Meu Deus, não é minha intenção, mas às vezes a nossa fala, né? Às vezes o homem vai falar um pouco mais, a voz um pouco mais grave, vai ser um pouco mais. Eu fui brincar, a Zoe rindo, gente, com a minha irmã também, okay. Aí eu fui tentar imitar o que minha irmã estava fazendo, acho que ela estava espirrando para brincar, né? E ela sorrindo, dando gargalhada. Falei, nossa, primeira vez que ela deu gargalhada, a gente ficou maravilhado. Eu fui tentar espirrar também, né? Quando eu fui brincar de espirrar, eu dei aquele pulo assim. Ela, como assim? Eu falei, não, Danilo, para que você tá assustando a menina, né? Então, e às vezes também tem aquele irmão, aquela pessoa que vai entrar, aquele irmão, aquele bêbado que vai entrar. Gente, às vezes tem aquele irmão que é evangelista, que ele sabe que ele vai estar lá, que ele vai dar uma palavra para a pessoa. Então, assim, sempre vai. Se Deus tem esse dom, esteja presente. Sabe, o pessoal do discipulado, trabalho limpo também. Né? Se você tem esse chamado, procura também, se você tiver condições. Tá? Capelania é um curso muito bom para fazer. O discipulado, veja, pelo menos se você, né, pode contribuir, ajudar, né? Às vezes, pelo menos, talvez você não seja da equipe do discipulado, mas talvez você possa aprender alguma coisa com eles, para sendo necessário você ajudar eles nessa parte discipular. Tem muita gente que, na hora do apelo, fica, né, meio hesitante. Você, talvez, sabendo como você lida com essa situação, a pessoa ela pode ter confiança a partir de você para ela ir na frente, se render a Cristo a partir dali, ter a vida dela transformada. Então, é um trabalho muito bonito também. Entenda o seu dom, entenda o seu chamado e se aperfeiçoe. E busque a Deus, seja cheio do Espírito Santo e sabedoria para Deus te usar de forma poderosa, tá bom? Bom, gente, tem mais alguns conselhos. A parte da missionária a gente já citou, a parte da ética ministerial a gente acabou também citando bastante, tá? Então, alguém tem alguma dúvida para a gente encerrar? Tudo certo. Mas questão de criança é muito importante também estar atento. Porque tem pais que não ligam com as crianças mais 24 horas no banheiro. Só que o nosso corredor, ele é muito vazio. E às vezes deixa aquele portão aqui aberto. Tá. Minha preocupação não é das crianças para a rua, tem pessoas mal intencionadas. É que aqui a gente fecha a porta, né? Mas às vezes aquele portãozinho... Ainda tá aberto. Aí o diácono, a diaconisa fica dentro. Aí a pessoa pensa que a criança está indo para o banheiro, a criança sai. Mas aí é questão de...
É questão de, às vezes... Os obreiros têm obrigação de cuidar. As meninas entrando no banheiro dos meninos aqui, tava na porta, eu tive que chamar o Rogerinho. O Rogerinho já pediu, mas as meninas, dos irmãos, menino ou menina, entrando no banheiro, né, masculino ali e tal. Levei direitinho aí, a gente conversou aí. E o pai lá, Isso. era o irmão, o irmão mais velho e uma menina. Só que os dois entram no banheiro masculino, né, ali. Aí chamou, tal, o obreiro, chamou para conversar com as crianças lá, porque é complicado, né? Complicado. E os pais nem aí. Tem situações, gente, que assim, mas seja amigo, parceiro do seu líder, do seu pastor. Tem situação que ele não está ciente, então passe algumas situações para o seu líder. Como eu falei, você vai passar a situação para o seu líder. Se ele não fizer nada, ele está ciente. Mas aí se você passar a situação, pode ser que ele está acontecendo determinada situação que ele não sabe. Então, entenda essa parte de ter uma boa comunicação, tanto com a liderança como com o seu companheiro. Tá? Isso é muito bom. Gente, da minha parte é isso. Eu quero agradecer a paciência de vocês, agradecer esses dias, né, que a gente passou juntos, né, algumas amizades que nasceram, a gente não conhecia, né, e às vezes até mesmo na igreja, né, tem algumas pessoas daqui mesmo que a gente não tinha um contato de estar mais próximo. Eu oro a Deus para que Deus abençoe muito o ministério de vocês, a vida, que vocês tenham um ministério frutífero, que Deus abençoe muito a vida de vocês e que a vida de vocês seja também assim frutífera, né, que abençoe e alcance muitas outras vidas também. Tá bom? Então, que acabou o curso, mas no que eu puder ajudar, tá bom? No que eu puder ajudar, sim, vocês podem contar comigo, a gente está aí para somar, tá bom? Eu amo ensinar aquilo que eu sei, não sei de tudo, tenho muita coisa para aprender, tá? Eu tenho a visão de que todo mundo pode... Tem uma frase que é assim, né? Nem todo mundo... como é que é? Nem todo mundo sabe tanto, né, que não possa aprender, e nem... Como é que é, Natalita, sabe? Nunca sabe nada que não possa ensinar. Então a gente tem aí... eu tenho muita coisa a aprender também, né, mas eu agradeço a humildade de vocês, né, de que em alguma coisa espero ter contribuído também para a vida e o ministério de vocês, tá bom? E sempre que não tiver ao meu alcance, eu puder ajudar, vocês podem contar comigo aí, que, como eu falei, eu estou à disposição aí para servir vocês, tá bom? Amém. Deus abençoe, vamos, pode... Eu tenho que pagar alguma coisa. Não, acabou, não vou pagar nada não. Chega de pagar, já pagou já.